Olá, boa tarde para você. Seja bem-vindo a essa edição. Eu sou Daniela Paris e te faço companhia neste sábado. Te conto os assuntos que estão em destaque nesse 20 de abril. Agora são 13 horas 20 minutinhos e eu te lembro que hoje é aquele dia que, além de trazer a notícia, a gente te mostra de que forma ela interfere nas nossas vidas. E para isso, eu conto, é claro, com a ajuda dos nossos especialistas convidados que vão trazer análises em cima dos fatos. Então, vamos juntos. Olha só, gente, desde quinta-feira, o mundo tem voltado a olhar para o Oriente Médio, acompanhado aí de perto a escalada do conflito. O que antes estava restrito à faixa de Gaza mostrou sua força no Irã e agora também no Iraque. Pois é, na madrugada deste sábado, uma pessoa morreu e pelo menos 8 membros das Forças de Mobilização Popular, grupo conhecido pela sigla PMF, aliados ao Irã, ficaram feridos após explosões em uma base militar ao sul de Bagdá. Em um breve comunicado, o grupo relatou uma explosão que ocorreu no quartel-general das Forças de Mobilização Popular, na base militar de Kalsu, no distrito de Al-Moshrou, na rodovia ao norte da província da Babilônia. O fato está sendo investigado, mas o que se sabe por enquanto é que a explosão causou perdas materiais e também deixou feridos. E outro acontecimento, gente, que foi relatado neste sábado, que ganha destaque, é de uma operação militar israelense na Cisjordânia ocupada. Essa incursão teve uma posição de Israel, que afirmou ter matado pelo menos 10 terroristas em um campo de refugiados. Palestinos indicam que uma criança e uma jovem de 16 anos estão entre as vítimas. Outros 10 suspeitos foram presos. Bom, para a gente repercutir esses últimos fatos e visualizar melhor a situação de Israel no Oriente Médio, recebo agora o Wilson Mendonça, que é professor de Relações Internacionais. Professor, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Daniela. Um prazer estar com vocês. Te agradeço demais a sua disponibilidade. Professor, eu gostaria que você nos ajudasse a entender. É preciso separar a guerra entre Israel e o grupo Hamas em Gaza e esses conflitos que começam a aparecer em rápida escala, agora na Cisjordânia ocupada, mais cedo no Iraque e há alguns dias em solo iraniano? Não, na verdade, não é possível, Daniela. Infelizmente, há uma conjunção de fatores aí que fazem com que Israel tente, de certa maneira, atacar ou se defender em algumas regiões que são muito estratégicas, né? Claramente, a gente percebe que o próprio Hezbollah, no sul do Líbano, tem aí um aporte considerável de treinamento, de recursos financeiros do Irã. Iêmen também, com os Houthis, no próprio Iraque, né? Mencionamos há pouco sobre o evento tão recente que ocorrera. E são posições que agora nos geram um certo alarme, porque a própria região da Cisjordânia, ela leva-se em conta alguma possível política estratégica do primeiro-ministro israelense em relação à pressão que ele está sofrendo domesticamente também, né? Então, utilizar o inimigo externo como uma estratégia para reduzir o impacto da pressão interna também pode ser agora, talvez, uma grande oportunidade dele fazer essa mobilização, o que favorece parte da opinião pública israelense, mas outra parte que está completamente contrária, inclusive em relação às mobilizações que eles estão fazendo na faixa de Gaza, muitas pessoas estão considerando extremamente ineficientes. Infelizmente, isso pode estar sendo, inclusive, usado como um artifício, né? A gente vai assistir agora, juntos, o relato de uma brasileira que mora em Israel, que conta pra gente como está o clima por lá, diante dessa escalada de tensões. Vamos ver. E cada dia que passa, a tensão só aumenta no Oriente Médio. Os conflitos que antes estavam praticamente restritos à faixa de Gaza começam a se expandir para outros países. Israel é um dos principais alvos. E para falar de como está sendo o dia a dia das pessoas que vivem lá, eu conversei mais uma vez com a Sônia Kiniajansky, que há 5 anos mora em Kiryat Bialik, que fica perto da capital Tel Aviv. Veja agora o relato dela. Eu lembro que na semana passada você tinha comentado que era contra qualquer tipo de reação de Israel aos ataques. E aí a questão, a dúvida é, como que você e a população aí de Israel estão se comportando em relação a esse revide de Israel contra o Irã? Israel está um pouco mais tranquilo porque parece que há resoluções da ONU que estão protegendo Israel. Israel tem o direito de contra-atacar, mas Israel, o que fez? Não quis nos alarmar. E existe um receio de que o conflito se estenda e Israel fique violento? Eu acho que numa guerra existe o receio de tudo, que Israel fique
mais violento, depende, eu não acho que vai acontecer, porque Israel já mostrou que pode atacar as bases militares, os alvos militares, e não foi como o Irã. O Irã, ele nos atacou, assim, podia pegar em qualquer um, em qualquer cidade, com vários mísseis, vários drones, mas nós não, nós atacamos somente nos alvos militares. A preocupação com a segurança, na verdade, deve aumentar? Nós sempre estamos com os Seguro. nossos bunkers abertos, sempre temos alimentos, água, lanternas, velas, no caso de faltar energia, porque algum míssil pode danificar a energia. Então, nós todos estamos preparados. Quem não tem em casa, ou vai para a escadaria no meio do prédio, ou então vai para os bunkers que ficam abertos em tempo de guerra nas ruas. A gente vai acompanhar de perto essa situação e esperar que tudo fique melhor o mais rápido possível. Sim, é o que nós esperamos. Professora, a gente acaba de ver o relato dessa brasileira e aí eu te pergunto, diante da pressão internacional, existe a possibilidade que os ataques diretos de Israel e Irã parem, mas que esses ataques indiretos ganhem força? E aí eu te pergunto ainda mais como fica a situação dessas pessoas que estão em território israelense. Essa questão é de enorme complexidade, porque envolve vários fatores, né? Como eu mencionei, a questão interna e externa, a gente não está falando de uma relação exclusivamente bilateral, né? Irã e Israel. A gente está levando em conta também os vizinhos que sofrem os aspectos em relação a essa própria repressão, de outros países que têm interesse, inclusive, nesse conflito, né? Vamos mencionar a questão da Rússia, nesse caso, porque isso acabaria colocando os Estados Unidos envolvidos num conflito em ano de eleição, o que aliviaria um pouco a posição deles na relação à Ucrânia. Ou seja, é um tabuleiro de xadrez. A questão que está muito clara, inclusive, em relação a esse depoimento, é que grande parte da opinião pública israelense está muito reticente em relação a essa questão, porque percebe que há grande parte disso uma manobra política interna, e que outros países podem utilizar isso como um grande trunfo para um rearranjo geopolítico. E o Irã é um deles, né? Essa manobra do Irã recente de retaliação também é uma prova clara de que eles também não estão prontos a um armistício no curto prazo, né? Então, realmente algo extremamente conflitante e alarmante. Você estava falando agora sobre essa mudança no tabuleiro de xadrez. Até então, os Estados Unidos estavam ao lado de Israel. O que muda a partir desses últimos acontecimentos? Podemos dizer que a gente está diante, então, de um redesenho político? Você arriscaria dizer para a gente o que esperar nesses próximos dias? Essa expressão, para mim, é mais bem aplicada nesse contexto, porque os Estados Unidos ele não poderia se dar o luxo de soltar a mão de Israel de nenhuma maneira, ainda mais em ano de eleição. Independentemente do partido ser democrata ou republicano, grande parte dos grupos de influência estadunidenses tem relação muito clara, muito densa com Israel, né? Então, isso colocaria os Estados Unidos envolvidos nesse conflito de maneira muito direta, muito densa, e o que é um grande problema, é tudo que os Estados Unidos não querem nesse momento, né? Então, eu diria que esse redesenho pode facilitar um pouco de alguns países que vão utilizar isso como um momento propício, né, para pegarem carona nessa movimentação. Poderia ser um deles, a Rússia é outro. A questão do petróleo é preponderante, isso elevaria o preço do petróleo, também facilitaria, inclusive, até a margem de barganha, talvez até da Venezuela e da Rússia, e por questões geopolíticas também. Então, o que tem que ficar muito claro para a gente é que o grau de complexidade ele está muito ligado a como que a região vizinha, e não só a região vizinha, mas como que o mercado internacional vai reagir a todo esse contexto, né? É o que a gente vai acompanhar de perto. Conversamos com Wilson Mendonça, professor de Relações Internacionais. Muito obrigada pela sua participação. Um prazer. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Vamos olhar aqui para o nosso Brasil. O maior temor, gente, de quem declara imposto de renda é a malha fina fiscal da Receita Federal. Cair na malha fina, como é conhecida a expressão popularmente, quer dizer que o órgão encontrou inconsistência entre os dados declarados e as informações sobre o declarante em outros órgãos públicos, mas não é o fim do mundo, não. Lembrando que o prazo para declarar o imposto de renda vai até o dia 31 de maio. Vamos ver. De acordo com informações divulgadas pela Receita Federal, 16.074.976 contribuintes já fizeram a declaração do imposto de renda.
A Receita orienta que, para reduzir o risco de erros, o contribuinte deve utilizar a declaração pré-preenchida. Mesmo assim, todas as informações devem ser checadas e validadas pelo contribuinte antes do envio da declaração à Receita. Se você mora no Brasil e ganhou acima de R$ 30.639,90 no ano de 2023, deverá declarar o Imposto de Renda 2024. Mas não é só esse fato que torna obrigatório a declaração. Existem outras regras que a pessoa pode se enquadrar e, neste caso, precisa também declarar o Imposto de Renda de pessoa física. Segundo a Receita Federal, o prazo de declaração do Imposto de Renda começou em 15 de março e vai até 31 de maio. Se não declarar, pode ser multado. Para preencher a declaração, há duas formas: a declaração simplificada e a declaração completa. Em ambos os casos, o contribuinte pode baixar o programa gerador da declaração, mas também pode preencher por meio do aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível nos sistemas iOS e Android, ou pelo site gov.br. E olha só, para muitos brasileiros, conciliar um emprego formal com uma atividade autônoma se tornou uma estratégia valiosíssima para aumentar aí a renda familiar. Essa realidade, muitas vezes formalizada por meio do microempreendedor individual, opa, palavrinha difícil, gera dúvidas na hora de declarar o imposto de renda. Você sabe a diferença entre elas? Então vamos conferir agora com o especialista em tributos e impostos, Wesley Santiago. Ele vai agora nos dar dicas valiosas para declarar o seu imposto de renda sendo MEI e empregado. Vamos ver. Boa tarde, Daniela. Prazer enorme estar aqui. Bom, a gente precisa distinguir o que é uma obrigação quando você tem um MEI, obrigação como você é um seletista, qual a sua obrigação com o imposto de renda, como isso tudo se conversa, se converge, né? Então a gente, trabalhando numa hipótese que um profissional ele é um seletista, um profissional com carteira registrada numa empresa, ele ofere um rendimento tributável que a empresa declara isso para o fisco e entrega um informe de rendimento a esse profissional. Nesse informe de rendimento vai vir destacando se houve um rendimento tributável, um rendimento isento, DSCC, férias, abono, participação dos lucros e tudo mais. Ele deve pegar todas essas informações e alimentar o seu imposto de renda, que pode ser entregue através do programa, do aplicativo, do site e tudo mais. Agora, se esse mesmo profissional ele também exerce uma atividade secundária para fim de complementar a sua renda e ele se formalizou como MEI, como microempreendedor individual, ele tem que entender um pouquinho como que funciona essa atividade. A lei estabelece que esse tipo de empresa pode oferir até 81 mil de faturamento anual e aí o empreendedor precisa controlar qual foi o seu faturamento, quais foram os seus custos e despesas e qual foi o seu lucro dessa atividade como MEI, né? A partir do momento que ele identifica um lucro, ele precisa distinguir quanto desse lucro é um rendimento isento e quanto desse lucro é um rendimento tributável para também informar no seu imposto de renda. Demonstrando que recebeu da pessoa jurídica MEI um valor relativo ao lucro da atividade como microempreendedor individual. Então vamos simular um caso em que um trabalhador ele oferiu 50 mil de faturamento na sua atividade como MEI. Ele precisa ter esse controle e ele identificou que entre custos e despesas ele teve 20 mil e o seu lucro da atividade foi de 30 mil. A lei estabelece que, para um prestador de serviço, 32% da sua receita oferida, né, na atividade como MEI é uma parcela isenta, uma parcela não tributável. Então, 32% desses 50 mil, que foi o seu faturamento, 16 mil, ele vai informar lá na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Mas o lucro foi de 30, então essa parcela remanescente de 14 mil, ele vai declarar como rendimento tributável advindo do MEI. E aí ele completa, né, as duas fontes de renda na sua declaração. Obviamente que o empreendedor precisa lembrar que como pessoa física, né, ele precisa também declarar outras informações, como informes que vêm do banco, compras de ativos em seu nome, carro, casa, apartamento,
entre outros, e se ele tem alguma dívida ou outras operações que a gente pode ter melhores detalhes lá no programa do Imposto de Renda. Basicamente é isso. Gostaria então de agradecer ao Wesley Santiago, que nos deu dicas valiosas de como um trabalhador com carteira assinada pode acertar as contas com o leão sem grandes preocupações. Anotado? Gente, agora trazemos um tema que diz respeito a todos nós em menor e maior grau. A pirataria e os famosos gatos, gente, geraram perda de 453 bilhões e meio de reais no Brasil no ano de 2022. Os dados são do levantamento Brasil Ilegal em Números, produzido pela Confederação Nacional da Indústria, pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a FIRJAN, e pela Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp. Para a gente entender o que esses números revelam sobre a verdade do nosso Brasil, converso agora com o Isaac Overney, que é gerente de infraestrutura da FIRJAN. Seja muito bem-vindo, Isaac. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece. Isaac, primeiro nos ajude a entender o que está por trás desse número alto de 453 bilhões e meio de reais em prejuízos. Como vocês fizeram para chegar nesse levantamento? Bom, esse número ele é composto pelo prejuízo financeiro que as indústrias de 16 setores econômicos tiveram no ano de 2022. Também há uma parcela que são os impostos que deixaram de ser arrecadados, ou seja, se esse mercado ilegal não existisse, quantos impostos poderiam ter sido arrecadados aos cofres públicos? E também há uma outra parcela, que é o valor de furtos de energia elétrica e água, ou seja, de tarifas que não foram recolhidas por conta desse volume furtado. Isso tudo chega nessa soma de 450 bilhões de reais. O Brasil está, gente, vou trazer agora um dado, entre os 5 países que mais consomem pirataria no mundo. O levantamento feito pelo SPC Brasil revela que quase 70% dos brasileiros já compraram produtos falsificados. E a justificativa, na maioria dos casos, é claro, é o preço mais barato. Vamos juntos agora conferir uma reportagem do Fernando Jesus sobre esse tema. Andar com uma camisa ou tênis de marca famosa é o desejo de muita gente. Porém, é só aparência. As etiquetas não são originais. E muitas vezes esse desejo se torna um grande prejuízo, tanto para a pessoa quanto para a economia do país. E um levantamento feito pelo SPC Brasil mostra que 69% dos brasileiros já consumiram algum produto pirata. As roupas são os itens preferidos para 39% das pessoas. Em seguida, aparecem os calçados, com 22%. E em terceiro, os eletrônicos, com 17%. Esse número representa uma população de mais de 45 milhões de pessoas. A principal justificativa delas é o preço mais em conta. Segundo o levantamento, 8 em cada 10 pessoas disseram que comprariam produtos originais se tivessem condições. A gente tem uma carga tributária enorme que a gente não consegue comprar nada original sem ter aquele monte de peso, aquele monte de ser onerado de todos os lados. É mais acessível e desde sempre, né? Se não, tipo, o PS2, por exemplo, o lendário, né? Se não fosse a pirataria, eu ia ter demorado muito tempo pra jogar um videogame na minha vida. Então, assim, fone, essas coisas, o eletrônico em geral, é muito pirataria, roupa também, porque é inacessível. As coisas do fabricante original. Normalmente acaba sendo mais acessível, né? Ainda mais aqui no Brasil, onde muitas coisas, produtos elitizados acabam sendo importados, né? Acabam sendo normalmente mais caros. Então a gente costuma recorrer à pirataria. E muita gente não tem noção do prejuízo que esse comércio de produtos falsificados pode causar para a economia do país. Terá muito prejuízo porque você deixa de comprar uma coisa de qualidade, uma coisa boa, um produto brasileiro, para comprar uma pirataria que é feita por terceiros que não vejo futuro. Não tem a validade e você só perde o dinheiro. A pirataria ela sempre entra pelos lugares que não pagam impostos, né? E isso prejudica a arrecadação do país. E no final das contas, a própria pessoa que compra também corre o risco de sair no prejuízo. 48% das pessoas disseram que já foram enganadas ao comprar um produto pirata. A gente sempre sabe que a qualidade do produto pirateado é inferior, né? Mas tem vezes que a gente compra um negócio numa expectativa
maior e acaba se decepcionando. A gente acaba sendo lesado, né, por alguns produtos que acabam sendo a qualidade seja inferior à original, mas pelo preço a gente acaba assumindo o risco. Pois é, pelo preço assumimos o risco. Isaac, gostaria que você falasse para a gente agora sobre a importância dessa conscientização, que é de cada um de nós. Afinal, é o próprio consumidor que contribui para que esse mercado pirata aumente cada vez mais, levando, é claro, a um prejuízo que acontece em cadeia, não é? Exatamente. E acaba que o barato pode sair muito caro, né? Porque existem riscos ao próprio consumidor desses produtos, né? Quando um indivíduo, por exemplo, adquire um aparelho de sinal digital pirata, ele não está apenas recebendo sinais, informações, mas ele também está transmitindo as suas informações pessoais. Então, existe um risco associado a isso, né? Quando eu utilizo um produto, um cosmético de origem irregular, não necessariamente aquele produto tem a composição que o rótulo diz que tem. Ele não é um produto fiscalizado pelas agências reguladoras, então eu estou colocando em risco a minha própria integridade física. E também os impactos na sociedade como um todo, porque esse prejuízo que nós conseguimos levantar, ele não é apenas financeiro, ele se reflete também em oportunidades de emprego que foram perdidas. E só em 2022 foram 370 mil empregos que deixaram de ser gerados. Empregos que têm qualificação, que têm regularidade segundo a lei, eles deixaram de ser realizados por conta do impacto do mercado ilegal, que é crescente no Brasil. Não é sobre só pagar mais barato, existem riscos e consequências. Levando em conta que o avanço da criminalidade organizada sobre a economia do Brasil se dá numa velocidade espantosa e avança em uma proporção absurda, de que forma, Isaac, combater e reverter esse cenário? Bom, a solução para esse problema ela está, de fato, em ações coordenadas de inteligência em todos os níveis de governo, né? Não adianta se colocar o peso maior em determinado órgão, o governo federal ou o governo estadual, mas os municípios também têm participação ativa nesses locais, né, no combate ao comércio ilegal propriamente dito, e principalmente a conscientização da população de que o mercado ilegal ele drena o futuro do país, ele tira oportunidades de emprego, ele repele investimentos, ele reforça um círculo vicioso de violência, de criminalidade. Muitas vezes, o contrabando está associado a organizações criminosas que utilizam esses recursos para compra de drogas e armas. Então, há um ciclo de violência que é reforçado com o avanço do mercado ilegal. Tá certo, conversamos com Isaac Alvernez, gerente de infraestrutura da Firjan, que nos ajudou a entender a realidade por trás do levantamento Brasil Ilegal em números, que saiu nessa semana e trouxe um raio-x do nosso país. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, boa tarde. Até mais. Bom, gente, nessa semana vamos mudar de assunto. Parece que o El Niño, com as suas temperaturas extremas, finalmente chegou ao fim, confirmando aí as previsões das agências especializadas mundialmente que previam um período de transição com condições climáticas mais neutras entre o mês de abril e o mês de junho. Mas quem conta pra gente quais efeitos o El Niño, que começou em junho do ano passado, deixou e o que esperar do Laninha, que é o fenômeno climático oposto, ligado ao esfriamento das águas nesses próximos meses, é a meteorologista Josélia Pegorim. Seja muito bem-vinda. Olá, Daniela, boa tarde. E desde o janeiro já temos percebido que as águas do Oceano Pacífico Equatorial, lá na costa do Peru, estão esfriando, indicando que o El Niño está perdendo força. E agora, de fato, ele está chegando ao fim. Durante os meses de maio e junho, nós devemos ficar no que nós tecnicamente chamamos de neutralidade, ou seja, nem El Niño e nem Laninha. Então, nesse período, as águas do Oceano Pacífico Equatorial, lá na costa do Peru, vão ficar com temperaturas aí próximas da normalidade. Porém, os principais centros mundiais de acompanhamento climático já indicaram que há uma tendência aí de nós termos o fenômeno Laninha se formando no segundo semestre de 2024. O Laninha é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, também lá na costa do Peru, né? E isso também tem efeitos no clima global. No Brasil, o Laninha facilita a entrada de ar frio de origem polar pelo interior do país. Então, no nosso inverno, nós poderemos ter, por exemplo, mais episódios de dias frios, né, mais intensos, e principalmente em relação ao ano passado, que foi muito quente. Então, o Laninha facilita a entrada de ar frio no nosso inverno. O Laninha também, assim, tende
a esticar um pouquinho, né, esses episódios de ar frio durante a primavera, né? E outro efeito importante do El Niño será do Laninha, perdão, será durante o verão, porque o Laninha ele aumenta a chuva no Nordeste e no Norte do Brasil, mas diminui a chuva no sul do país. Essa é a Josélia Pegorim, meteorologista da Climatempo, explicando aí pra gente as diferenças entre El Niño e Laninha, trazendo um spoiler do que podemos esperar com relação ao tempo nos próximos meses. Obrigada pela participação. Bom, e vamos falar agora sobre dengue. Afinal de contas, o Brasil atingiu o número de óbitos mais alto desde o ano 2000. Os estados de Minas Gerais, São Paulo e Paraná concentram o maior número de casos da doença. Vamos ver. De acordo com o Ministério da Saúde, somente neste ano, mais de 1.601 pessoas morreram pela doença. E esse número pode aumentar, pois a quantidade de óbitos em investigação é de 2.061, conforme os dados do painel de monitoramento de arboviroses. O número de casos prováveis também assusta. Já são 3,5 milhões, o maior número desde o ano 2000, ficando atrás somente de 2015, quando foram contabilizadas 1.600.000 pessoas infectadas. Entre os estados com mais casos, Minas Gerais se destaca com mais de 1 milhão de registros. Na sequência, aparece São Paulo com 814 mil e Paraná com 354 mil casos. Bom, e já sabemos que o combate à dengue demanda uma ação conjunta, onde as atitudes de cada um de nós contam e muito. Para além das medidas que buscam aí combater a proliferação do mosquito, temos a vacinação como estratégia para a redução dos casos e também das internações e mortes pela doença. Mas a baixa procura levou a uma sobra de doses de vacinas que vão vencer até o dia 30 de abril. Diante disso, o Ministério da Saúde liberou a ampliação da vacinação para a faixa etária de 4 a 59 anos de idade. Agora, a doutora Lúcia Wad, imunologista, fala sobre a importância dessa estratégia, que oferece a oportunidade de prevenção a um público que até ontem estava fora do alvo. Boa tarde, Daniela. E já sabemos que o combate à dengue demanda de uma ação conjunta, onde as atitudes de cada um de nós contam e muito, para além das medidas que buscam combater a proliferação do mosquito. Temos a vacinação como estratégia para a redução de casos e também das internações. Mas a baixa procura levou a uma sobra de doses de vacinas que vão vencer até o dia 30 de abril. Por isso, o Ministério da Saúde liberou e ampliou a vacinação para a faixa etária de 4 a 59 anos. Por isso, é importante procurar o posto de saúde mais próximo de sua casa. A vacinação protege contra a dengue, ela é segura e todos nós devemos nos proteger. Vacine-se. Aceite a dica da imunologista doutora Lúcia Wad e se vacine. Vamos todos juntos contra a dengue. E, gente, agora vamos falar de coisa boa, porque hoje a gente já passou por diversos assuntos, mas olha só que bacana. Aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus é tempo de semear nesse sábado. É dia do primeiro evento Amém do ano, Aprendendo Mais para Ensinar Melhor. E acontece, gente, por todo o Brasil. Para falar e trazer todos os detalhes de como foi o primeiro encontro Tempo de Semear, que já rolou nessa manhã às 11 horas, recebo, gente, ninguém mais, ninguém menos do que ela, a Tia Ju, que é líder do Ministério Crianças que Vencem. Seja bem-vinda. Que alegria, é uma honra estar aqui com vocês, é uma honra trazer um pouquinho de tudo aquilo que Deus já começou a fazer neste dia, um marco para o Ministério Infantil. Mais um, né? Isso. Tia Ju, queria que você contasse pra gente tudo o que rolou nesse primeiro encontro aqui da igreja, na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus de São Paulo. Um evento, gente, que acontece no país inteiro, certo? Em diversos estados. Sim. Qual é a sementinha que está sendo plantada hoje? Nós estamos preparando a geração forte. A gente entende que com a nossa unidade, nós estamos também no propósito de semear no coração das crianças a palavra de Deus. Ensinar as crianças a respeitar a família, ensinar a criança realmente a ter um contato direto com a presença de Deus. E nesse ano, Dani,
informação, trazendo para as tias capacitação. Por quê? Porque nós precisamos nos tornar a igreja acolhedora. Isso mesmo, a igreja que recebe, que acolhe. Aproveitamos o Abril Azul, o nosso tempo de conscientização sobre o espectro autista. Temos recebido várias pessoas, né? Instrumentos, a gente chama, instrumentos de Deus, para nos trazer ferramentas para aprender mais, para ensinar melhor como receber as famílias, como acolher as famílias, para que a igreja se torne realmente a rede de apoio que a família atípica necessita. Isso é muito importante, Tia Ju. Para quem não conhece a Tia Ju, é claro, ela é a líder do Ministério Crianças que Vencem e tem um trabalho muito lindo na construção das gerações futuras. Queria que você falasse para a gente, Tia Ju, sobre a importância desse ministério para o nosso Brasil. Sim, a Bíblia diz que educa a criança no caminho em que ela deve andar e que nós somos os responsáveis por permitir que a criança tenha realmente acesso a Jesus. E isso acontece através do Ministério Crianças que Vencem. Nós não somos mais depósitos de criança, nós somos agora o Ministério Infantil, a Igreja da Criança, onde ela vem, ela cultua a Deus e como o adulto tem a oportunidade de salvação no culto na igreja local, a criança, lá naquele cantinho também, tem ali uma ministração apropriada à maneira de criança, de forma lúdica, com ferramentas pedagógicas, sim, mas com o poder de Deus. Tem criança que ora, é curada, família liberta e é o poder de Deus alcançando também os pequeninos, Dani. Pois é, a gente acha que criança é pequenino, não tem problemas, não, criança tem doença, tem seus desafios, precisa ser ouvida, precisa de todo um cuidado, não é verdade? Isso mesmo. A boa notícia, gente, é que quem não pôde participar do evento às 11 horas da manhã, aqui na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, ou ficou sabendo agora, nessa nossa entrevista, e quer participar, Tia Ju, deixa agora o seu convite para todos eles. Eles não são pequenos demais. Nós recebemos de Deus, os nossos corações queimam de alegria pela oportunidade e você não pode ficar de fora. Aprendendo mais para ensinar melhor, hoje às 16 horas, onde? Na Avenida São João, no número 791. É uma amostra, eu disse para as meninas, Dani, uma pequena semente do que vai acontecer no ano da verdade real. Crianças fortalecidas em Deus para orar e ver os familiares serem alcançados, terem boas notas nas escolas, aprenderem a respeitar os mais velhos e também a amar ao próximo. Isso muda e transforma toda uma sociedade, a gente acredita. Não tenho a menor dúvida, semeando, gente, para gerações futuras. Tia Ju, Sim. Muito obrigada por participar, compartilhar um pouquinho desse sábado tão especial e convidar, é claro, todos que estão assistindo, se você não puder estar aqui, não deixe de acompanhar pela HIT, não é verdade? Isso mesmo, nós vamos estar juntas. Um beijo, Até viu? mais. Eu que agradeço. Gente, agora 13 horas e 56 minutinhos, agradeço a companhia, passamos aí quase uma hora juntos, um ótimo restinho de sábado para você. Fica agora com o culto especial do pastor Jaime de Amorim Campos. Até mais.